Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Fernanda Machado e hoje eu vim trazer para vocês a aula de número 6, a parte 1 da aula 6 do Quiet Book de Natal. Nessa aula a gente vai estar confeccionando os personagens da capa, Maria, José e o Menino Jesus, que são dedoches, que a criança pode brincar e interagir com a capa. Os moldes vão estar disponíveis aqui no box de descrição do vídeo. É só ler direitinho que está explicando lá. E se você já gostou, deixe seu like e se não é inscrito, se inscreve no canal. Vamos lá para o passo a passo? Bom, gente, então vamos à lista de materiais. Hoje a aula é só dos personagens, mas eu vou passar aqui a lista de material para confeccionar toda a atividade da capa, inclusive a montagem, tá? Não vou entrar em detalhes de quantidades e tamanhos, porque tem muito material. Esses detalhes eu vou dar quando eu estiver confeccionando cada parte, tá? A gente vai usar o feltro azul para o fundo da página, feltro caramelo, feltro marrom em uma tonalidade de marrom mais escura para o presépio, feltro amarelo para a estrela, tonalidade de pele para os rostinhos e para as mãos, feltro branco para o Menino Jesus, para o detalhe da roupa de Maria, feltro azul para a roupa de Maria, feltro caramelo para o cabelo, feltro verde para o corpo de José, feltro vermelho para o detalhe da roupa dele, feltro marrom escuro para a barba e cabelo. A gente vai precisar também de velcro preto, velcro branco cortado em círculo, cola de silicone líquida, tinta para tecido marrom para fazer os olhinhos, caneta apagável se você tiver, ou lápis, giz ou sabonete ou giz de alfaiate para estar riscando os feltros escuros, pinta bolinha para pintar o rostinho se você tiver, mas se você não tiver, eu vou mostrar que dá para pintar com palito também, palito de dente. Vamos usar também duas folhas de EVA para estruturar a página, papel paraná para o círculo da estrela guia e também para fazer a lombada da página, estilete, linha invisível que eu uso para tudo, mas se você não tiver, linha nas cores dos feltros, tá? Desmanchador de costura, tesoura comum, tesoura decorativa se você tiver, não é obrigatório, ilhoses. O ilhós que eu estou usando aqui é de matriz 50, tá, gente? Furador, que eu estou usando esse, mas se você não tiver, você pode usar uma ponta de uma tesoura ou qualquer outro objeto pontiagudo para estar fazendo os furos, para colocar os ilhoses. Botão imantado, nós vamos precisar de 2. E fita de cetim, que depois eu detalho o tamanho e espessura, tá? Esses são os materiais para fazer a confecção da atividade de toda a capa, inclusive dos arremates para as páginas que a gente já fez, tá certo? Os moldes eu vou deixar nesse vídeo dos personagens somente, o restante vai ser com os outros vídeos, tá bom? Vamos então pro passo a passo. Bom, gente, com os personagens, o que a gente vai fazer? Todas essas partes aqui, tanto do corpo de Maria, José, Menino Jesus, os bracinhos, a gente vai cortar uma vez no molde e uma vez no feltro maior. Os bracinhos eu vou detalhar depois, tá? Mas aqui no corpinho, o molde dos personagens, eles têm um círculo, que é pra gente vazar onde vai encaixar o rostinho. O que a gente vai fazer? A gente vai dobrar aqui ao meio, vai dar um piquezinho aqui com a tesoura, e aí vai entrar com ela e vai cortar em volta do risco, bem em cima do risco, tá? E aí você vai assim vazar a sua peça. E nesse vazado aqui é que a gente vai encaixar o feltro pele para colocar o rostinho, tá? E a gente vai fazer a mesma coisa com o personagem de José e também do Menino Jesus. Tá aqui, gente, ó. Já recortei o rostinho do José e do Menino Jesus. Já tá o buraquinho deles aqui para encaixar o rostinho, o feltro pele. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou reservar a parte de trás dos corpinhos, porque vai entrar o velcro. Então, a gente não vai trabalhar com essas partes agora. A gente vai trabalhar com as partes da frente. No caso do Menino Jesus, não tem detalhe. Então, eu vou colocar ele aqui. Mas os outros personagens, eles têm detalhes. No caso de Maria, tem o cabelo.
Tem o detalhe da roupa e o rostinho, né, que a gente encaixa atrás. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou passar um pouquinho de cola aqui para poder fixar melhor o feltro e me facilitar a costura, tá? É pouca cola. E aí vai ser preciso deixar secar um tempo para não estragar a agulha da máquina, tá, gente? É importante, sempre que a gente passa cola, dar esse tempo aí para a cola secar e não estragar a agulha da nossa máquina. E aí eu vou colar aqui o feltro pele nos outros dois personagens também. E aí o que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura aqui em volta do rostinho para prender nos 3 personagens e depois eu volto para mostrar para vocês. Tá aqui, gente, os rostinhos já estão costurados dos 3 personagens e eu já tirei o excesso do feltro, tanto do Menino Jesus, que eu vou colocar ele aqui, quanto de José e Maria. Tem aqui um excesso, eu vou mostrar para vocês, é muito simples. É só você cortar aqui em volta da costura a sobra. No caso de Maria, aqui ficou um feltro bem pequeno, então a sobra é pouca, eu só preciso cortar as pontas. Dos outros personagens, o feltro estava maior, então eu precisei tirar mais, retirar mais, tá? Mas isso aí vai depender do tamanho do quadradinho que você recortar, porque ele não tem medida. Esse feltro do roxinho, ele não tem medida, tá, gente? Ele é um quadradinho aí que encaixa aqui no nosso buraco do rosto. Agora a gente vai começar a montar os detalhes aqui da frente dos personagens. E o cabelinho de Maria, ele é comprido. E a gente vai prender ele aqui, só que a gente não vai colocar lá em cima. A gente vai deixar um pedacinho do feltro azul aparecendo como se o manto estivesse passando por cima da cabeça, tá? A gente vem aqui com um pouquinho de cola, só na parte de cima. O cabelinho fica solto porque vai entrar a faixa ainda. Com o personagem de José, a mesma coisa. A gente posiciona aqui o cabelinho e a barba, todos esses são uma vez só no molde, tá, gente? E aí a gente vai passar um pouquinho de cola agora, bem pouquinho, porque depois a gente vai costurar também. Posiciona aqui as duas partes. E ele vai ficar assim, coladinho também, com um espacinho ali em cima verde, para simular o manto que tá por cima do cabelo. Ah, gente, eu esqueci de um detalhe aqui da barba, eu vou precisar tirar. O que a gente vai fazer? A gente tem que fazer o detalhezinho da boca. Para isso, a gente vai dobrar aqui a barba ao meio, e aqui onde tem a dobra, a gente vai fazer um piquezinho bem pequenininho, em formato de V, só para abrir um buraquinho aqui, para simular como se fosse a boca, que tá aparecendo aqui no meio da barba, tá? É um piquezinho bem pequenininho, ó, não sei se dá para vocês verem, em formato de Vzinho, e aí já é um buraquinho suficiente para simular uma boca, tá? Assim. E aí eu vou colar ali de novo. Pouquíssima cola, tá? Bem pouquinha, porque a gente vai costurar isso tudo. E aí, se você colocar cola, não vai para a máquina direto, não. Deixa secar um pouco para não estragar a agulha, tá? Então, os cabelos já estão posicionados, tá? Assim como a barba de José. Aqui, eu vou prender a faixa. Tá vendo que o cabelo eu deixei solto? Por quê? Porque a faixinha do detalhe da roupa vai entrar aqui. E é por baixo do cabelo. Passo pouquinha cola e aí posiciono com essa parte fina virada para cima e a parte mais larga virada para baixo. Subo aqui com o cabelinho e posiciono. É uma sugestão, tá, gente? Vocês podem modificar também, sem problema nenhum. Cola. E o cabelinho vem por cima aqui dessa faixa, tá? Aqui na roupa de José é a mesma coisa. Esse detalhezinho são ambos os detalhes, é uma vez só no molde, tá, gente? E aí a gente vai, passa um pouquinho a cola, posiciona aqui. E aí eu vou na máquina agora para costurar isso tudo. Costurar cabelo, costurar barba, costurar faixinha de ambos, tá? Aqui eu levanto o cabelinho, costuro a faixa primeiro. E aí depois, sim, eu costuro o cabelo por cima. José aqui eu passo uma costura aqui, outra na barba e outra na faixa. Eu vou fazer isso na máquina e já volto. Então, os detalhes de cabelo e de faixinha de roupa já estão prontos, tá? Agora, a gente vai trabalhar aqui nos bracinhos dos personagens.
a gente vai precisar de o molde da manga cortado 2 vezes, sendo que espelhado, e essa parte aqui, ela precisa ser da largura do corpo. Por quê? Porque nós vamos posicionar as mangas e a mãozinha já exatamente no tamanho que ela precisa ficar, porque ele vai ser costurado inteiro para que o bebê possa encaixar no meio do braço, tá? Então a gente vai colocar aqui o molde do bracinho, que é a manga, dos 2 lados, e aí já vai estar certinho da largura do corpo, porque a gente cortou esse pedaço na largura do corpo, e a gente vai pegar aqui o retângulozinho da mão, tá? Como é que a gente vai fazer o recorte da mão? A gente dobra ao meio esse retângulo e na parte da dobra a gente vai fazer um cortezinho aqui embaixo, um piquezinho. Peraí, deixa eu posicionar aqui para vocês verem. Enfim, ele está dobradinho. Nessa parte da dobra a gente faz um piquezinho aqui arredondado. É só isso, tá? E aí a gente vai encaixar agora essa mãozinha embaixo da manga, colocando para dentro um pedacinho de cada lado. Tá? E aí já vai simular uma mãozinha. Opa, grudou aqui. Minha mão tá suja de cola, gente. Então você posicionou e aí a gente vai precisar colar isso, tá? Ele fica assim, só para simular como se a mãozinha estivesse junta. Tá vendo? Ó, já vai ser o tamanho, porque a gente cortou esse feltro de baixo na largura do corpo. Vou passar um pouco de cola aqui embaixo de cada manga. Tá vendo? Ele vai ficar assim. E aí eu vou precisar passar uma costura em toda a volta da manga e também aqui, ó, nessa parte que seria a abertura, porque aí vai prender a mãozinha dessa forma. Eu vou fazer isso com o bracinho de Maria e José e já volto. Tá aqui já costuradinho os bracinhos de José e de Maria, tá? Eu costurei toda a volta, pegando a mãozinha, e depois eu fiz uma costura aqui no meio, dividindo para simular que tem as 2 mãozinhas aqui, tá? Aqui já fiz com o bracinho de Maria e já recortei. O bracinho de José eu vou recortar agora para vocês verem, é só refilar em volta. Tá aqui, gente, ó, prontinho, já da largura do corpinho que eu preciso, por conta daquele feltro de baixo que a gente cortou da largura do corpo, isso é importante. E aí a gente vai ter que posicionar esses bracinhos agora, pelo menos aqui abaixo do queixo, onde a gente começa o nosso bracinho, tá? Gente, a ideia aqui é que eles possam carregar o menino Jesus. Ele tem que encaixar aqui. Então, para isso, a gente tem que ter a preocupação aqui na hora da costura. Como é que a gente vai fazer? A gente tem que passar uma costurinha no braço somente aqui nas beiradinhas, tá? Deixa eu mostrar aqui mais de perto. A gente vai ter que costurar para que a gente consiga encaixar o bebezinho somente aqui, reto, uma costura reta. A gente não faz a curva do bracinho, a gente faz uma costura reta na beiradinha do corpo, porque aí dessa forma a gente consegue encaixar o bebê. Eu vou fazer isso com os 2 personagens e já volto para mostrar. Tá aqui, gente, ó, costuradinho só na beiradinha, uma costura reta, e agora eu vou ter que costurar em volta do personagem, tá? Mas aí, ó, eu vou reservar esses 2 personagens, porque eu vou trabalhar agora na parte de trás do corpinho, que são esses 2 feltros maiores, eles não têm medida. A gente vai ter que prender o velcro. E aí eu vou medir aqui mais ou menos, ó, o tamanho do personagem e vou recortar somente em uma parte do velcro. Essa parte aqui eu separei, é a parte macia, tá? Não estou cortando aqui as 2 partes. A outra parte está reservada para a capa e ela tem que ser maior, que depois eu vou passar a medida. Vou colocar aqui em cima do meu outro velcro e vou recortar para ficar do mesmo tamanho. E aí eu vou pegar essas partes do velcro e vou centralizar aqui nesse pedaço de feltro que eu tenho, tá? Eu tô usando o velcro preto porque a outra parte que vai ficar na página, eu achei que o preto combinava mais com o cenário do presépio do que o branco. Mas se você não tiver o preto e quiser usar o branco, fiquem à vontade, tá, gente? Vou medir aqui pra vocês, ó, ele ficou com 5 centímetros
por 2. 2 é a largura do velcro e o tamanho dele ficou com 5 centímetros. Pro personagem, porque para a capa é maior, tá? E aí eu vou passar aqui uma costura em volta para poder prender. No Menino Jesus é outro, é um velcrozinho branco redondo, tá? E tem que ser a parte macia, gente, porque ele vai entrar aqui dentro dos personagens, então ele não pode grudar. Se a gente colocar no Menino Jesus a parte áspera, quando for colocar o bebezinho no colo, ele vai grudar. Então, a gente passa cola aqui nos 3 velcros para depois a gente costurar todos de uma vez. Esse velcro do Menino Jesus, gente, eu não falei, mas ele tem 2 centímetros de diâmetro, da mesma largura dos velcros dos outros personagens. Vou costurar e já volto. Gente, ó, assim como todos os outros personagens e peças do livro em que tinha velcro, eu vou posicionar o meu velcro olhando contra a luz. Eu centralizo o velcro olhando ele contra a luz. E aí eu consigo ver através do meu molde a peça, o velcro. E aí eu vou ter que passar uma costura aqui em volta, tá? Para poder fechar, deixando aqui embaixo aberto, que é onde a gente vai encaixar o dedo, né? Porque é um dedoche. E aí é só uma costura aqui em volta na beiradinha, mas com cuidado para não sair do molde. No caso do Menino Jesus, a gente vai passar uma costura em toda a volta, porque ele não é um dedoche. Maria, mesma coisa. A gente passa aquela costura em volta, deixa aberto. A gente precisa só, gente, cuidar de dar o retrocesso aqui nos dois lados, nos 2 personagens, tá? Vou fazer isso na máquina e já vou trazer para vocês verem. Tá aqui, gente, ó. Já trouxe os personagens José e do Menino Jesus já costurados e refilados, com velcro atrás. Aqui, ó, eu vou recortar essas pontinhas, tá? Não é obrigatório, mas é porque eu não gosto, fica espetando. E aí, eles já estão aqui prontinhos. E no Jesus também. Aqui ele já pode encaixar aqui nos braços de José. Na verdade, na brincadeira, ele pode vir no colo de José ou Maria. Aqui eu costurei Maria e trouxe para refilar. Dei um retrocesso aqui, passei uma costura em volta, dei outro retrocesso. E aí agora eu vou recortar para vocês verem. Com cuidado para não cortar a costura, tá? E já tiro as pontinhas do velcro também. E aí os 3 personagens já estão aqui quase prontos, tá? Todos montadinhos, faltando somente a pintura do rosto. Então aqui os corpinhos dos dedoches já estão prontos. A gente já consegue encaixar aqui o dedo nos 2 personagens. E eles já estão no jeito de serem manipulados, né? Que a ideia é essa, que a criança brinque dessa forma. E o bebezinho, o Menino Jesus, ele pode tanto ir para os braços de Maria quanto para os braços de José. Tá? Essa é a interação aqui dos personagens. E aí agora a gente vai fazer a pintura dos olhinhos, do rostinho deles, tá? Eu tô usando tinta de tecido marrom, mas se você não tiver preta, pode ser preta também. Eu costumo usar o pinta-bolinhas, tá? Mas se você não tiver em casa, você vai usar algum objeto que tenha a ponta no diâmetro que você precisa. Esse aqui é um palito de petisco. De um lado ele é fino e no outro ele é um pouco mais grosso. Gente, eu ia mostrar eu pintando o rostinho deles para vocês, mas não gravou. E eu pintei o rostinho e não filmou. Mas eu vou mostrar para vocês como que eu fiz, tá? Com o palito. Eu peguei o palito do petisco, a parte que é mais grossa, ou você vai pegar o que você tiver, molho na minha tinta de tecido e pinto, encosto lá no lugar dos olhinhos. E a parte mais fina eu usei para fazer o olhinho do Menino de Jesus e a boquinha de Maria, tá? E assim, os nossos 3 personagens estão prontos e a parte 1 da aula 6 está finalizada. Se você ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão, deixa aqui para mim nos comentários, que assim que puder eu respondo. E as aulas anteriores eu vou deixar todos os links aqui na descrição desse vídeo, caso você ainda não tenha visto. Então por hoje é só e até a próxima aula, a parte 2 da aula 6.